Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Nutrição Digital e hoje a gente vai falar sobre mudança. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Será que é por conta da disciplina, da força de vontade, da personalidade? Será mesmo? Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que faz uma pessoa mudar e quais são os principais obstáculos que normalmente você encontra nessa jornada. E se você está pensando que não tem nada a ver com nutrição esse assunto, você está seriamente enganado. Então assista o vídeo, deixa aquele like e te inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Toda mudança gera estresse. Não tem como tu ter mudança sem estresse. Então, basicamente, tu tá num lugar, você quer ir para outro lugar, isso é a mudança, né? E você tem que começar. E esse meu primeiro movimento é o estresse. Então, o estresse faz com que tu se movimente. E a partir desse estresse que tudo começa. Então, tu tendo estresse, tu vai ter duas opções. Ou você desiste. Então tem aquelas pessoas que normalmente quando começam uma dieta, começam um exercício físico, né, começam um novo hábito, acabam meio que desistindo porque tem esse estresse, tem esse movimento que ela não estava acostumada antes. Então esse é um dos motivos. Então ou ela vai optar por desistir ou ela vai encarar. E esse encarar traz desconforto. Então o segundo ponto é o desconforto. Então primeiro é a mudança, né? Tu começa a mudança, tu vai se deparar com estresse. Isso é certo, então por isso que tu precisa saber lidar com esse estresse, tá? E esse estresse pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser emocional, dependendo do como você estava antes, né? O quão estável, quão relaxado você estava antes. Então esse estresse ele vai acontecer, tá? E é saudável esse estresse. Esse estresse vai fazer com que ou você desista ou você encare. E esse encarar vai fazer com que você tenha desconforto. E esse desconforto é o segundo ponto que eu vou falar agora. Bom, o desconforto é bem legal, tá? Falando assim parece fácil, mas não. O desconforto ele é bem significativo porque ele significa que você está em movimento, que você está no caminho certo. Então basicamente pensa, você estava parado e você estava cheio de meleca nas costas, então tu ficava ali parado. Imagina quando você começa a se movimentar, aquilo começa a meio que te puxar para trás e você está indo. E isso é movimento, e isso traz estresse. Depois vai trazer desconforto, porque cada vez vai ficar mais pesado para tu poder, enquanto que você estiver se movimentando, aquilo ali vai começar a te puxar para trás. Então é exatamente isso que é o desconforto. Um outro exemplo, na academia, você começa, é estressante, porque tá estressando os músculos, vai doer, e depois da academia vai doer mais ainda, né? Então isso vai fazer com que tu tenha desconforto muscular, né? Que é aquela dor depois da academia, que normalmente acontece quando você está começando, logo nas primeiras semanas. Então é interessante isso, de tu perceber o que está causando desconforto. Se está causando desconforto, né, nessa primeira mudança, tá no caminho certo, né? Tu não desistiu, tu tá no caminho certo, pode continuar. E é muito comum, né, agora puxando para a área da nutrição, a pessoa ter esse desconforto de pensamento. Então a pessoa está se movimentando, está indo bem, mas aí começa aqueles pensamentos. Ah, você deveria comer aquele churros. Ah, não deveria dizer não para comer aquele... Não deveria dizer não e deveria comer aquele brigadeiro. Ah, tu passou naquela churrascaria hoje e tu não comeu aquela picanha. Então vai começar a vir vários pensamentos, então esse desequilíbrio mental vai começar a aparecer bastante e vai fazer com que tu tenha que pensar e tenha que estimular cada vez mais a habilidade de autorregulação. E a partir desse desconforto vai ser a chave. Ou você vai continuar nesse desconforto e cada vez mais você vai se adaptar a ele. E sim, no futuro ele vai virar algo irrisório, você não vai sentir mais, né? Por exemplo, academia. Então eu tô fazendo bastante academia, blá, blá, blá. Vai chegar um tempo que eu vou ter que aumentar a carga. Então aquela carga que me deixava desconfortável não vai me deixar mais. E é exatamente isso que vai acontecer. Em todos esses desconfortos, eles acabam sendo superados, se adaptando. Então, você acaba não tendo mais ao longo do tempo. Só que você precisa persistir até que chegue nesse ponto. Às vezes a pessoa não consegue persistir e acaba de tanto desconforto, ela precisa de um alívio. E aí, normalmente, ela vai lá e vai procurar algo doce ou gorduroso que traga esse conforto para ela, porque ela está sofrendo ali naquele desconforto, ela não está preparada para aquele desconforto. Então, ela não desenvolveu algumas habilidades que vão fazer com que ela entenda esse desconforto, que é o pai do processo. Então, esse desconforto vai gerar
muitas vezes um comer emocional, vai fazer com que a pessoa procure o doce. E isso é importante de identificar. E como eu falei anteriormente, sim, esse é um ponto divisor, porque quando tu consegue, né, atravessar essa dor, esse desconforto, tu chega na mudança. E quando você não faz isso, você busca esse alívio, né, você acaba tendo um prazer momentâneo, né, de alguns minutos de, pô, eu fiz a coisa certa, eu tinha que comer esse doce mesmo. Olha que o jeito que eu tô bem mais aliviado, olha que maravilha, ai, olha que textura. Tu vai ficar mais aliviado, só que alguns minutos, entende? Depois disso vai vir a frustração. E aí a frustração, você vai cair na real e vai dizer, pô, olha aqui, voltei para estaca zero, entende? Mais ou menos isso que você vai sentir. Então, dependendo do grau do que tu fez, você vai sentir mesmo assim, pô, olha que eu tô no mesmo lugar de antes, entende? Tu tava ali se movimentando, meio que a meleca ali te puxou para trás e tu voltou pro mesmo lugar. E isso vai trazer frustração. E essa segunda etapa é a parte de punição. Então, depois da frustração, normalmente, se a pessoa não souber lidar, se a pessoa não souber lidar com essa frustração, ela vai gerar uma punição para ela mesma. Então, ela vai se punir. Ela vai ter que parar de comer tudo, parar de comer carboidrato, parar de comer, fazer atividade física demais, extenuante, tipo 4 vezes por dia. Então, são coisas assim bem fora, né, do normal, que ela vai querer compensar, né, aquilo que ela sentiu frustrada. Então, essa parte de punição é horrível, porque quando tu se pune, né, você volta para esse estresse. Então você vai começar a fazer atividade física exagerada, vai começar a cortar carboidrato, vai fazer um estresse pro teu corpo, e esse estresse vai causar o quê? Vai causar o desconforto, vai causar o alívio, que tu vai buscar o alívio por meio da comida, e assim por diante. Então é exatamente isso que tu não quer que se repita, né? Esse ciclo vicioso, onde você não consegue sair dele, e sim que você consiga essa mudança. E o que faz você conseguir a mudança? Antes de eu falar o que você faz para conseguir a mudança, eu vou recapitular os primeiros itens, né? Então tem a mudança, depois da mudança tem o que? O estresse. Esse estresse vai fazer com que tu se movimente. Se movimentando, você vai causar desconforto, você vai ficar desconfortável com aquilo. E você vai ter que aprender para que você consiga alcançar a mudança. Você não conseguindo lidar com esse desconforto, você vai buscar alguma forma de se aliviar, né? Pode ser por meio da comida, pode ser por meio de drogas, pode ser por meio de compras, né? Alguma forma sim você vai buscar esse alívio. Buscando esse alívio, você vai ter a frustração, porque você não deveria ter feito aquilo. A partir disso, você vai se punir por não ter conseguido. E aí depois disso você vai fazer esse ciclo de novo, estresse, compensação e tudo mais. Então, para você não repetir esse ciclo vicioso, né, a gente fala que existem algumas habilidades importantes para as pessoas se desenvolverem. Elas são 3, tá? Autoconhecimento, a regulação emocional e a regulação do sono. Tá? Essas 3 são as principais, que normalmente você vê que as pessoas não tão legais, não têm essas habilidades e faz com que elas não aguentem esse estresse ou não aguentem, né, o desconforto e busque uma fuga, né? Então é exatamente isso que normalmente as pessoas precisam desenvolver. Lembrando, autoconhecimento, muitas vezes a pessoa precisa melhorar isso, regulação emocional e regulação do sono. Essas são as principais, existem outras, tá? Mas as principais que a gente mais vê assim na parte clínica são esses 3. E a partir disso, você desenvolvendo essas habilidades, você consegue lidar melhor com o estresse. Então muitas vezes você começa alguma coisa e para, e aí isso com alguma habilidade que você precisa, por exemplo, de autoconhecimento, você consegue ultrapassar isso e aí para a segunda fase e assim por diante. E isso faz toda a diferença para que tu consiga aquela mudança, tá? Não tem como tu fugir, não tem um remédio, não tem um alimento específico que vai fazer com que você consiga essa mudança. E sim, essas habilidades que tu vai desenvolver durante a jornada que vão fazer com que você consiga essa tão sonhada mudança. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco mais reflexivo e que mostra quais habilidades você precisa se desenvolver. A partir disso você vai conseguir aderir muito melhor um plano alimentar, aderir muito melhor um hábito, aderir muito melhor uma mudança que você queira fazer na tua vida, certo? Então espero que tenha ajudado. Então deixa aquele like, te inscreve aqui no canal e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Valeu, muito obrigado!